Flamengo e Corinthians, o maior clássico interestadual do Brasil, voltou a mostrar sua força. E não foi só dentro de campo. A partida fez a Globo bater o maior pico de audiência do Brasileirão 2025 até agora. Mas o que explica esse fenômeno? Seria a rivalidade, o peso das camisas ou o desespero por recuperação na tabela? Quando esses dois se enfrentam, o país para. E a TV dispara. Os números dessa transmissão foram tão altos que deixaram até final de reality no chinelo. Quer entender por quê? Fica comigo! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de futebol com foco total na audiência das partidas, bastidores da TV e tudo o que movimenta o cenário esportivo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje o papo é quente. Flamengo e Corinthians fizeram a Globo explodir em audiência no Brasileirão 2025. Vamos entender como isso aconteceu? Flamengo e Corinthians, dois gigantes do futebol brasileiro. Quando se enfrentam, é mais do que um jogo, é um evento nacional. E foi exatamente isso que aconteceu nessa rodada do Brasileirão 2025. A partida, que reuniu duas das maiores torcidas do país, resultou no maior pico de audiência da Globo até agora na competição. Mas o que está por trás desse sucesso explosivo de audiência? Vamos aos fatos. O confronto aconteceu em um momento estratégico do campeonato. Ambos os clubes em busca de afirmação, com treinadores sob pressão e elencos recheados de estrelas. O Flamengo tentando se reencontrar após um início irregular. O Corinthians vindo de uma sequência instável, mas embalado por uma vitória importante. Ou seja, havia drama, expectativa e uma narrativa forte por trás do jogo. A Globo, claro, soube explorar isso muito bem, desde os dias que antecederam. A partida, a emissora intensificou chamadas, debates nos programas esportivos e reforçou o clima de clássico decisivo. O resultado foi uma sintonia perfeita entre um bom produto e uma entrega eficiente de mídia. A audiência respondeu à altura. Segundo dados prévios, o duelo marcou picos que ultrapassaram os 27 pontos no painel nacional de televisão, um número expressivo para uma fase ainda inicial do campeonato. E por que esse número importa? Tanto porque ele mostra que, mesmo com a concorrência do streaming, das redes sociais e de outras plataformas, o futebol na TV aberta ainda tem um poder gigantesco de mobilização. Mas não é qualquer jogo que alcança isso. É preciso ter história, rivalidade e impacto nacional. E isso Flamengo e Corinthians têm de sobra. Aliás, essa audiência recorde não foi um acaso isolado. Ao longo dos anos, sempre que essas duas equipes se enfrentam, os números disparam. Em 2023, por exemplo, um Flamengo x Corinthians válido pela Copa do Brasil registrou um dos maiores índices do ano. Em 2021, outro duelo entre os clubes também entrou para o top 5 de transmissões mais vistas. Ou seja, existe um padrão, e a Globo sabe disso. O mais interessante é que essa força não depende necessariamente da fase dos clubes. Mesmo em momentos ruins, Flamengo e Corinthians carregam uma audiência fiel. Isso acontece porque seus torcedores não assistem apenas ao jogo. Eles querem ver a rivalidade em campo, as provocações nas arquibancadas, a emoção que transcende os 90 minutos. É um espetáculo completo e isso se traduz em audiência. Outro fator relevante foi a escolha do horário e da praça de transmissão. A Globo optou por um domingo à tarde, com o jogo transmitido nacionalmente, sem concorrência direta de outros eventos esportivos relevantes. Isso potencializou ainda mais os resultados. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, os números chegaram a superar os 30 pontos em determinados momentos, um feito e tanto para um jogo de fase de pontos corridos. A repercussão nas redes sociais também teve papel fundamental. Durante a partida, termos como Corinthians, Mengão e Craque Neto ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Clipes dos gols, polêmicas com o VAR, tudo isso alimentou ainda mais o interesse de quem ainda não estava assistindo, gerando um efeito cascata na audiência ao vivo. E não podemos esquecer do impacto que esse tipo de audiência tem nos bastidores da televisão. Quando um jogo atinge esse nível de repercussão, ele movimenta anunciantes, valoriza os direitos de transmissão e fortalece o produto futebol na TV aberta. Para a Globo, é a prova de que, mesmo em tempos de fragmentação de mídia, há espaço e demanda para grandes eventos esportivos. Essa introdução ao tema deixa claro. Flamengo. X Corinthians vai muito além do gramado. É uma engrenagem.
poderosa que ativa torcidas, redes sociais, mídia tradicional e, claro, o ibope da televisão. E a pergunta que fica é: será que outros jogos conseguirão repetir esse feito? Ou será que só o encontro entre esses dois gigantes tem esse poder de parar o país? O primeiro ponto essencial é a combinação única de alcance nacional e paixão local. Flamengo, dono da maior torcida do país, com presença forte em todos os estados. Corinthians, com uma torcida igualmente fiel e massiva. Quando esses dois se enfrentam, praticamente todas as regiões do Brasil têm interesse no jogo. E isso é ouro para qualquer emissora. A Globo entende perfeitamente esse potencial. Por isso, não trata esse confronto como apenas mais um jogo da rodada. Há todo um cuidado na construção da narrativa. O pré-jogo é estendido, com convidados especiais, debates acalorados e chamadas instigantes durante toda a programação. Essa estratégia é pensada para criar uma atmosfera de final, mesmo que seja apenas a 10ª rodada do campeonato. Um detalhe que também faz diferença: a Globo tem investido em inovações na transmissão, como mais câmeras exclusivas, repetições em ângulos diferenciados e interação com as redes sociais ao vivo. Isso cria uma experiência mais envolvente para quem está em casa, o que mantém o espectador engajado por mais tempo, e quanto mais tempo de permanência na audiência, maior o valor percebido para os anunciantes. Agora, vamos para uma comparação interessante. Em 2022, por exemplo, a Record tentou competir com a Globo ao transmitir clássicos regionais e jogos da Copa do Nordeste. A audiência até respondia, mas não chegava perto dos picos de um Flamengo x Corinthians. A diferença estava não apenas no tamanho da torcida, mas na tradição de consumo. A Globo já é vista como a casa dos grandes jogos, e isso influencia diretamente na escolha do público. Outro fator que impulsiona a audiência é o momento da temporada. Quando o jogo tem impacto direto na tabela, seja por liderança, zona de rebaixamento ou classificação para torneios, o engajamento aumenta. No caso do duelo em 2025, ambos os clubes estavam pressionados, buscando recuperar terreno. A urgência do resultado colocou ainda mais tensão no ar, o que sempre atrai a atenção do público. Falando em tensão, vale destacar o papel das figuras centrais do espetáculo: jogadores, técnicos e até mesmo os árbitros. Polêmicas, declarações antes do jogo e personagens carismáticos aumentam o interesse. Um técnico que cutuca o rival em entrevista. Um craque que volta de lesão justamente para essa partida. Um árbitro envolvido em decisões controversas recentes. Tudo isso alimenta a curiosidade e a audiência. E tem mais. Os jogos entre Flamengo e Corinthians costumam oferecer algo raro no futebol brasileiro: imprevisibilidade. Mesmo quando um dos dois está em má fase, os duelos são equilibrados, cheios de reviravoltas. E o público adora isso. Um jogo que começa 0-0, mas pode terminar 3-2 nos acréscimos. Essa montanha-russa emocional prende o espectador até o último segundo. A mídia digital também tem papel crucial. Canais de corte, influencers, páginas esportivas e perfis de torcedores viralizam lances, memes e debates em tempo real. Isso atrai até quem não ia assistir ao jogo, mas é impactado por esse buzz nas redes. Resultado: mais gente ligando aí a TV para ver o que está acontecendo. Para completar, a concorrência nesse horário foi quase nula. Nenhum outro canal transmitia um evento esportivo de grande apelo naquele momento. O SBT e a Band estavam com programações convencionais e os streamings não ofereciam nenhum lançamento de peso. Isso permitiu que a Globo reinasse absoluta no horário, colhendo os frutos com uma audiência sólida e crescente durante os 90 minutos. Essa soma de fatores, rivalidade histórica, engajamento nacional, narrativa bem construída, momento de campeonato, figuras polêmicas e ausência de concorrência direta faz com que Flamengo x Corinthians seja quase uma garantia de sucesso para a televisão. E isso explica por que, ano após ano, esse duelo segue sendo tratado como um verdadeiro tesouro midiático. Mas isso também levanta uma discussão importante. Será que o Brasileirão está dependendo demais desses grandes confrontos para gerar audiência? Como manter o interesse do público nas outras rodadas, nos jogos de menor apelo nacional? Esse é um desafio que as emissoras e a organização do campeonato terão que enfrentar. Porque, embora Flamengo e Corinthians arraste multidões, o campeonato precisa de um todo forte para se manter relevante. Quando analisamos o sucesso de audiência de Flamengo e Corinthians, fica evidente que esse clássico vai muito além das 4 linhas.
Ele representa a intersecção perfeita entre entretenimento, rivalidade esportiva e estratégia midiática. A Globo, com sua longa tradição na transmissão de grandes jogos, sabe exatamente como transformar um duelo como esse em um espetáculo de altíssimo impacto. E o público responde à altura. A liderança de audiência conquistada em 2025 não foi obra do acaso. Ela foi construída com base em décadas de investimento em futebol, compreensão do comportamento da audiência e sensibilidade para explorar os gatilhos que realmente engajam. O jogo em si foi só a cereja do bolo. O que sustentou os picos de audiência foram os detalhes pensados antes, durante e depois da partida. É aqui que entra um ponto crucial. A Globo soube explorar o contexto. Sabia que Flamengo e Corinthians estavam em momentos decisivos, com elencos recheados de estrelas, e usou isso como pano de fundo para criar uma narrativa cativante. Conseguiu transformar um jogo comum de campeonato em uma experiência obrigatória, uma espécie de evento imperdível que mobilizou a família brasileira na frente da TV. Algo cada vez mais raro nos dias de hoje. Além disso, a emissora se valeu daquilo que nenhuma outra concorrente consegue replicar com a mesma força: o hábito enraizado na audiência. O torcedor brasileiro ainda liga a televisão nos domingos esperando o futebol da Globo. Essa confiança no produto, na qualidade da transmissão, na narração familiar, no pré- e pós-jogo bem conduzidos, é um ativo que vale ouro. E, nos momentos certos, a emissora sabe exatamente como capitalizar isso. Mas esse domínio também levanta um alerta. Será que estamos diante de uma dependência excessiva de jogos com apelo nacional para garantir bons números? A verdade é que partidas entre times médios ou de menor torcida nacional raramente chegam perto dessa repercussão. Isso não significa que sejam jogos ruins. Pelo contrário, muitos são emocionantes e cheios de histórias incríveis, mas não recebem o mesmo tratamento midiático. Talvez seja a hora das emissoras pensarem em formas criativas de ampliar o interesse do público também para esses confrontos. Outro ponto que merece reflexão é como o digital tem mudado o consumo de futebol. A geração mais jovem, muitas vezes, não acompanha os 90 minutos. Ela quer cortes rápidos, memes instantâneos, reações exageradas. A televisão tradicional, por mais sólida que ainda seja, precisa se adaptar a essa nova linguagem. E jogos como o Flamengo x Corinthians são a ponte perfeita para isso, pois geram conteúdo viral de forma natural. O desafio é fazer isso, também com outros jogos. No fim das contas, o que esse recorde de audiência mostra é que o futebol, quando bem trabalhado, continua sendo um dos principais pilares da televisão aberta no Brasil. Mesmo com tantas opções de entretenimento disponíveis, com plataformas de streaming disputando cada segundo da atenção do público, um grande clássico ainda tem o poder de unir milhões de brasileiros em torno de um único canal, como nos velhos tempos. E isso não é pouca coisa. É um sinal claro de que, mesmo em um cenário fragmentado e ultra-competitivo, o futebol bem produzido e bem narrado ainda reina. A Globo soube jogar esse jogo com maestria. Resta saber agora como ela e outras emissoras vão manter o ritmo, diversificar o interesse do público e preparar o terreno para os próximos capítulos do Brasileirão 2025. Porque se depender de Flamengo x Corinthians, o espetáculo está garantido. Mas o campeonato precisa ser muito mais do que isso. A audiência agradece e cobra. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você curte esse tipo de análise sobre audiência e futebol, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, você fica sempre por dentro dos bastidores da TV e dos números por trás das transmissões. E me conta nos comentários, você assistiu Flamengo x Corinthians ao vivo? Acha que esse tipo de clássico ainda vai liderar a audiência por muito tempo? Quero saber sua opinião. E claro, assista aos vídeos recomendados na tela final. Tem muito conteúdo interessante vindo por aí. Até a próxima!